Senhores telespectadores, é com imenso prazer que abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa, para onde temos trazido toda semana personalidades as mais diversas para conversarmos sobre os mais variados assuntos de interesse da comunidade. O convidado de hoje é Sidoval Moraes, para falar sobre Universidade Estadual da Paraíba e imprensa hoje. Sidoval Moraes é professor da UEPB, onde ocupa o cargo de pró-reitor adjunto de pesquisas e é também jornalista com larga experiência em veículos de imprensa de Campina Grande, Recife e São Paulo. Sidoval, seja bem-vindo à nossa sala de conversa. Ok, Luiz, é com muita alegria que eu recebi seu convite e estou aqui para a gente conversar sobre questões que envolvem a relação universidade e sociedade e também sobre mídia e sociedade, temas mais do que urgentes hoje. Justamente. Para situar o ouvinte com relação ao nosso entrevistado, eu queria, Sidoval, que você contasse um pouco da sua trajetória pessoal. Eu sou filho aqui de São José dos Pinharas, dos Boróis. Eu costumo dizer que eu sou Boró da Gema. E tenho duas grandes paixões na minha vida, o Nacional de Patos e o meu Nordeste. Eu comecei como jornalista, ou comecei nesse meio aqui na Rádio Pinharas, fazendo bico. E depois eu fui para Campina Grande, onde trabalhei no Diário da Borborema, como repórter, editor de política e chefe de redação. Em 88 eu fui para a TV Paraíba, trabalhei lá na TV Paraíba como chefe de reportagem e diretor de jornalismo, e de onde eu fui convidado para Globo Nordeste, em Recife, e na sequência para São Paulo. Nesse total, entre a Rádio Pinharas e a Globo São Paulo, eu trabalhei 25 anos como jornalista. Depois você juntou a experiência de jornalismo à vida acadêmica. A vida acadêmica ela entra assim, em paralelo à ação do jornalista, porque eu fiz, antes de fazer comunicação social, eu estudei ciências sociais na antiga UFPB, em Campina Grande, hoje UFCG. E iniciei também em Campina Grande o mestrado em sociologia rural. Mas aí eu tive que sair, quando eu me mudei para Recife, não pude completar os estudos de mestrado, porque logo na sequência eu fui transferido para São Paulo, mas ficou aquela brecha aberta, aquela possibilidade aberta. Então eu levei sempre junto, quer dizer, deixei guardado um pouco a sociologia e fui vivendo do jornalismo. Mas chegou um momento em que a sociologia e o jornalismo se encontraram e as duas coisas deram um samba que não é do crioulo doido, mas muito bom. Você começou a ensinar ainda lá em São Paulo? Foi. Eu ainda trabalhava na Globo São Paulo, quando eu comecei a dar aulas de telejornalismo na Univap, em São José dos Campos. Dava aula de telejornalismo e laboratórios de comunicação, coisa desse tipo. Eu comecei dentro da área de comunicação. Mas quando eu deixei a Globo, fui viver especificamente da vida acadêmica, aí eu diversifiquei, quer dizer, então eu tanto assumi aulas de sociologia quanto de comunicação social. Teve um momento que eu estava trabalhando com sociologia da comunicação. Isso foi, mas na sequência da minha formação acadêmica eu voltei para a sociologia, porque eu fui para a Unicamp fazer doutorado, e o doutorado já foi definidor, porque dessa trajetória acadêmica, foi na área de sociologia da ciência, estudando as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Certo. Agora me diga uma coisa, e a sua transposição para a Paraíba, como é que se deu? Na verdade, quando eu fui embora daqui, eu dizia todos os dias que amanhã eu volto. Não tem aquela música de Luiz Gonzaga, eu acho, amanhã eu vou, amanhã eu vou, amanhã eu vou. Então eu dizia amanhã, eu não sei se é Luiz Gonzaga, mas... Então eu dizia todos os dias que amanhã eu volto, amanhã eu volto. E minha família ficou toda aqui. E eu nunca me desgarrei do Nordeste. Eu deixei o Nordeste, mas o Nordeste não me deixou. Ele foi dentro de mim. Como acontece com muita gente, né? Eu digo que o território nordestino, ele não é só físico.
Justamente, Ele é sentimental, ele é psicológico, ele está dentro de você. Então eu tive a oportunidade de vir fazer uma experiência aqui como professor visitante na UEPB e foi o primeiro passo para criar, construir redes para voltar. Fiz um concurso em 2007 e, graças a Deus, passei e voltei imediatamente, né? Antes da gente entrar nessa sua experiência a nível local na universidade, você tem vários livros publicados já. Em que área? Todos, na verdade, são na área de sociologia, mas, embora tendo temas diferentes. O primeiro livro publicado é um livro sobre análise de desnutrição, chamado Crônica de uma Morte Anunciada. Isso é de 93, 94, eu não me lembro exatamente a data. Crônica de uma Morte Anunciada. E os outros, na sequência, tem estudos interdisciplinares de sociologia, e alguns na área de comunicação e ciência, outros na área de regionalização midiática, e os mais recentes são todos na área de ciência, tecnologia e desenvolvimento. Na UEPB, quais são as disciplinas que você ministra? Na graduação, eu trabalho com as disciplinas de ética e cidadania, sociologia do desenvolvimento e teorias. No caso, quando eu trabalhava com comunicação, trabalhava com teorias da comunicação. Na pós-graduação, eu trabalho no mestrado de desenvolvimento regional, onde eu sou credenciado. Aí eu trabalho com as disciplinas sociologia da ciência e ciência, tecnologia e desenvolvimento regional. E hoje você tem essa experiência como reitor adjunto, pró-reitor adjunto de pesquisas. O que é que você desenvolve nessa área? Na verdade, minha tarefa dentro da universidade é estimular, construir junto com a nossa pró-reitora e o reitor Rangel, nossa pró-reitora Maria José e o reitor Rangel, estratégias para fomentar a pesquisa e a pesquisa aplicada. O que nós chamamos de pesquisa aplicada? Não é aquela pesquisa que você faz e tem um uso imediato, mas a pesquisa que é direcionada para transformar determinadas realidades. A pesquisa, ela precisa estar... A nossa ideia é que a pesquisa ela não pode servir apenas para projetar o pesquisador ou inflar seu lápis, seu currículo lápis. Ela precisa ter um compromisso social com a transformação de algumas realidades que nós estamos vivendo. Então, ela não é só literária, vamos dizer assim, tem que ser prática. Ela tem que oferecer, ela tem que oferecer possibilidades de apropriação, ou seja, que a comunidade que financia a universidade possa também se beneficiar dos resultados de sua pesquisa. Então, a nossa tarefa é, de um lado, construir programas de pós-graduação que tenha esse foco, que tenha esse alinhamento com as necessidades e as demandas do desenvolvimento do Estado e da região Nordeste, e de outro, que a comunidade, aquela que financia a universidade, possa gozar, usufruir, se apropriar desses resultados e melhorar a sua vida. Me diga uma coisa, vamos dizer assim, essa dispersão da universidade pelo interior, dispersão no bom sentido, esse sentido de criar raízes também pelo interior. É ligado a essa questão da pesquisa aplicada? Também. A interiorização da universidade ela é mais do que necessária. Foi feito isso nas federais e a estadual tem seguido essa trajetória. Por quê? Hoje nós temos, a maioria da população pobre ainda continua sem acesso à universidade. O deslocamento para grandes centros, para que essas pessoas fiquem lá, é muito dispendioso. Então a universidade tem que fazer aquilo que Milton Santos... Em busca do aluno. Exato, tem que ir onde o aluno está. Justamente. Se a universidade não fizer... E indo para essas regiões, indo para essas localidades, onde você concentra, onde você tem alguns polos que concentram, por exemplo. Patos é um polo que concentra. Justamente. É mais fácil ir para Patos do que para Campina Grande. Já é um polo concentrador. Né? Você tem nós estamos em Monteiro. Monteiro concentra um pouco a região do Cariri. Aquela região do Cariri. Estamos em Araruna e Guarabira, quer dizer, já o Brejo e aquela região mais afastada também você tem polos. E estamos em Catolé do Rocha, quer dizer, o sertão, o Alto Sertão está assegurado nessa coisa. Na capital a gente já estava e em Campina Grande. Então, nós precisamos... Agora, o movimento seguinte
feita a interiorização, é ampliar a possibilidade de oferta de cursos. Eu sei. Tem Trabalhando com cada realidade, né? Com cada realidade. Então, o campus daqui de Patos, por exemplo, vai passar por uma reforma muito significativa nos próximos 5 anos. Não é só física, mas é de expansão da oferta de curso. Quais são os cursos que vocês dispõem em Patos hoje? Hoje nós temos computação, administração, matemática, física, temos ciências da natureza e química. Todas como licenciaturas? E bacharelado. Bacharelado. Administração, computação e computação são bacharelados. Bacharelados. E ainda temos umas 3 ou 4 licenciaturas. Matemática, física, química e licenciatura. Os Isso. outros cursos que tem aqui na região sertaneja? Tem Catolé do Rocha? Catolé do Rocha tem letras, tem ciências agrárias, aí tem uns cursos técnicos. Enfim, são cursos que estão voltados para demandas muito específicas do desenvolvimento, no caso ainda da educação, mas no caso de ciências agrárias, já pensando no desenvolvimento econômico. Me diga uma coisa, vocês só têm 2 campos no sertão, só Patos e Catolé do Rocha. Há uma possibilidade da gente ter campos aqui para essa região do Piancó. Do Piancó. Tem uma reivindicação antiga do pessoal daquela região para um campo. E há estudos nesse sentido? Tem até uma reunião, acho que foi essa semana, de Ricardo com o governador Ricardo com o reitor, e saiu uma postagem no próprio tweet do Ricardo dizendo que o próximo campus da UEPB provavelmente seria em Piancó. Quais são as atividades de pesquisas desenvolvidas aqui na região, em Patos e Catolé? Catolé tem pesquisa muito forte com melhoramento de sementes nas ciências agrárias. As ciências agrárias. Tem com desenvolvimento de plantas resistentes à estiagem. A estiagem, um pouco seguindo a trajetória de Guimarães Duque, né? Quer dizer, verificando que lavouras xerófilas a gente pode desenvolver na região. E tem um trabalho muito forte com letramento. O pessoal de letras tem trabalhado isso mais no campo da educação. Tem várias outras pesquisas nessa coisa. Aqui na região de Patos, a nossa preocupação tem pesquisas muito fortemente ligadas à educação ambiental, saúde pública e, mais recentemente, desenvolvimento de pequenas cidades, pequenas e médias cidades. Nós estamos chamando médias cidades, aquelas a partir de 50 mil habitantes e pequenas até 50 mil habitantes. Agora me diga uma coisa, essas pesquisas envolvem o quê? Um estudo local? Como é feito esse tipo de pesquisa? Envolve diagnóstico para levantar a situação da cidade. E diagnóstico participativo, não é aquele diagnóstico que você chega de gabinete. Só acadêmico, só de gabinete. Diagnóstico participativo. E a partir do diagnóstico aí entra a fase mais importante, que é a definição de prioridades de intervenção. Eu sei. Então, por exemplo, nós temos descoberto que o maior problema dos municípios não é a falta de recursos, é a falta de planejamento. É a questão da gestão desses recursos, né? É a falta de um planejamento para gerir esses recursos. Justamente. Para gerir esses recursos. Porque é o seguinte, não é que os municípios não tenham planejamento, é que o planejamento dos municípios ele está muito condicionado ao que vem definido por diretrizes nacionais. Por exemplo, Política Nacional de Recursos de Resíduos Sólidos, Política Nacional de Saneamento Básico, Política Nacional de Saúde, Política Nacional disso e daquilo outro. Quer dizer, o município faz a sua política, aí tem que o Estado fazer, o município faz. Agora, essas políticas não se integram. Eu sei. E elas só existem de papel. Então, na gestão desses recursos, o planejamento, muitos prefeitos a gente conversa com eles, o planejamento está aqui na minha cabeça. Eles têm a teoria, mas na transformação na prática é que está a dificuldade. Eu acho até que existe uma má vontade com relação ao planejamento, porque se o planejamento está na cabeça deles, faz o uso que achar mais conveniente para eles e não para a população. Justamente. Esse é que é, infelizmente, eu acho que é o grande problema, né? Nós temos um problema, não é nem tanto a falta de recursos, é como esses recursos são aplicados. Você tem uma ideia, por exemplo, as prefeituras pequenas, elas são inchadas de contratação, não é por concurso.
Justamente. Contratação, subcontratação, como é que se diz? A família está dentro da prefeitura. Você conhece essa realidade muito mais do que eu, que você viveu aqui. Eu já encontrei situações altamente estranhas. Por exemplo, numa prefeitura eu encontrei o coveiro como função comissionada. O comissionado tem que ser direção, assessoramento. Né? Exatamente. Direção, assessoramento ou adjuntos, né? Justamente. Aí encontrei um coveiro que era uma função comissionada, só para ser nomeado pelo prefeito, né? Sem necessidade de concurso público, né? Que é um desvirtuamento, inclusive, da questão. Né? Mas, se houvesse um planejamento de definição de foco, né? Nós vamos investir, por exemplo, o foco dessa gestão vai ser a habitação, porque um outro grande problema, aí partindo para questões mais materiais, quer dizer, outro grande problema, o principal problema das pequenas cidades por exemplo, é a habitabilidade. Mas vamos deixar para o próximo bloco essa abordagem que você ia fazer na questão da habitabilidade. Daqui a pouco a gente retorna à nossa sala de conversa com Sidoval Moraes. Retornamos à nossa sala de conversa com Sidoval Moraes. Sidoval, a gente falava na questão do desenvolvimento com a questão da habitabilidade. Uhum. O que era que você ia desenvolver naquela hora que a gente precisou interromper? Na verdade é o seguinte, eu disse que um dos principais problemas das pequenas e médias cidades hoje, além do planejamento, saindo do planejamento, são as condições de habitabilidade. O que é que eu chamo de condições de habitabilidade? São as condições dignas de moradia para as famílias de baixa renda. As prefeituras embelezam os centros e o centro das cidades que você passa e esquecem o que ficou conhecido como periferia. Eu não gosto de usar o termo favela, mas é onde mora a maior parte das pessoas, inclusive que vieram do campo, que foram se acomodando nas cidades por falta de condições de permanecer no campo, outros porque se aposentaram e não têm vida, e foram se aglomerando nas cidades. E se aglomerando sem nenhum planejamento, em casas de péssima qualidade, num ajuntamento que só favorece a proliferação de doenças. Justamente. A criminalidade, inclusive. Né? Exatamente. Então, o que é que nós defendemos nesse sentido? Quer dizer, nós precisamos fazer uma reforma urbana. Nós precisamos, embora a reforma urbana seja discurso dos anos 60, no final dos anos 60, certo. Mas é uma questão, ou vamos encontrar outro nome, mas nós precisamos pensar... A cidade como um todo, como... Exatamente, até porque as cidades hoje elas não são, não existe mais aquela divisão entre rural e urbano. O rural está dentro da cidade, a cidade está dentro do rural, e as pessoas estão lá imbricadas, interrelacionadas. E, por exemplo, esse foco ou essa crise de dengue, zika e chikungunya que nós tivemos está muito relacionada às condições de falta de habitabilidade. Justamente. Sabe? Então, você tem esse ajuntamento não tem água. Esse ajuntamento não tem saneamento básico, não tem tratamento de esgoto. O que é que você tem no conjunto? Se não tem água, as pessoas vão acumular água de qualquer jeito para garantir segurança hídrica. Aí atrai o mosquito. O mosquito não vem porque o mosquito é mau. O mosquito vem porque as condições para ele chegar aqui estão dadas. Realmente. Estão dadas. Então, a responsabilidade não é do mosquito. Justamente, claro. A responsabilidade é do poder público, da administração pública. Existe uma determinação social da dengue, da zika e da chikungunya. As condições estão criadas aí. Então, ou você constrói condições de habitabilidade, ou nós vamos morrer todos de zika, ou nós vamos ter uma situação... vamos morrer todos de dengue, vamos ter um batalhão de sequelados por microcefalia, e outro batalhão aí aleijado por chikungunya. Justamente. Sidoval, agora um problema que eu acho, você falou aí na questão do campo. Não há nenhuma política de fixação do homem no campo. Ao contrário,
de atração do homem para a cidade. Eu acho que isso desvirtua o desenvolvimento. Estão esvaziando o campo, ninguém hoje trata mais de agricultura. Daqui a algum tempo, quem é que vai nos abastecer? Na verdade, o que faltou ao campo? O que falta ao campo? Quer dizer, o campo começou a ser desvalorizado desde a crise do algodão, né? Desde o aparecimento do bicudo, que na verdade o aparecimento do bicudo, a gente até pode discutir isso em outro momento, mas o aparecimento do bicudo não foi por acaso. O aparecimento do bicudo já foi parte de uma guerra biológica para exterminar uma espécie, quer dizer, justamente o algodão arbóreo, que era a salvação de todos. Era a base da nossa agricultura. Era a base da nossa. Então, o bicudo, quando o bicudo chega, é engraçado que o primeiro bicudo que foi encontrado foi num plantio de algodão ao lado do aeroporto Viracopos, em Campinas. Veio de onde? E é um aeroporto internacional. Só pode ter vindo de avião. E a segunda, e no Nordeste, o primeiro bicudo encontrado foi em Campina Grande, ao lado do aeroporto. É muita coincidência. São coincidências que a gente não... Eu não sabia desses detalhes. Eu estou escrevendo uma história social do bicudo. Então, são coisas que estão na pesquisa. Então, depois do bicudo, quer dizer, obviamente que o algodão arbóreo é considerado uma lavoura xerófila, ou seja, o que é lavoura xerófila? Aquela que tem condições de enfrentar com mais segurança, com mais qualidade, as situações de estresse hídrico. O que o algodão herbáceo não tem condições. Não tem condições. Não tem resistência à seca. Como tem o algodão arbóreo. Então, exterminaram o algodão arbóreo, o algodão mocó, quer dizer, para implantar, para impor o algodão herbáceo, que não deu certo aqui. E não criaram outras condições para que o agricultor pudesse sobreviver no campo. Tem outras questões, mas, assim, essa é uma das graves. Você tocou aí numa questão que a gente vai ter que generalizar. É esse confronto ou esse encontro da universidade com o desenvolvimento. Exatamente. Assim, a universidade, pela pesquisa, ela chega a essas conclusões que nós estamos colocando aqui. Quer dizer, pela pesquisa ela sabe de onde veio o bicudo, ela sabe de onde se situa, ela pode mapear o que foi que aconteceu depois. Agora, pela pesquisa, ainda nós não estamos conseguindo fazer aquilo que é melhor. Quer dizer, qual é a alternativa que nós temos para isso? Justamente. Essa é a pergunta que nós estamos tentando responder aqui para frente. Porque o conhecimento, nós, de algum modo, temos. Já existe. O que talvez falte, o que talvez precise, seja sistematizar esse conhecimento. Aplicar e organizar a aplicação desse conhecimento. Então, o que é que nós defendemos hoje para o campo? Nós precisamos fortalecer a agricultura familiar. E como é que se fortalece a agricultura familiar? Só um exemplo. Se as prefeituras se juntassem, ela pode garantir a compra dos produtos hortigranjeiro, a compra de legumes, para usar na merenda escolar, nas creches, nas coisas. Justamente. Isso é uma forma de incentivar a produção no campo. Você só vai produzir se você tiver garantia de venda. De compra. E a prefeitura pode ser isso. Pode ser. Existe lei que permite isso. Né? O governo federal fez isso com o PAA, né? Programa de compra de alimentos. Você pode ter, outra alternativa é você criar condições de circulação desse produto, criar feiras interregionais. Justamente, criar feiras. Estimular, criar prêmios para quem produz com melhor qualidade. Quer dizer, você tem uma série quer dizer, disseminar na cidade a ideia de visitar o campo, criar trilhas que possa passar por determinadas coisas, quer dizer, turismo rural, de aventura, já que nós não temos um turismo de paisagem, nós podemos ter um turismo de aventura, serras que nós temos belíssimas, com visões, a nossa caatinga é riquíssima. Então, quando nós éramos meninos, era uma festa, as férias no sítio. Uma coisa melhor que eu morei no sítio, então assim eu posso dizer, minha vida foi no sítio, então não tem coisa mais bonita do que o sítio. Um tibungo num açude quando tem água, não tem coisa... Tem coisa melhor, não. Tem coisa melhor. Não, em banho de poço mesmo. Hein? E aquela hora de paciência que você fica pescando com vara de mameleiro, não é nem com vara de bambu. Os meus meninos se criaram em Recife, depois outros se criaram em João Pessoa, mas para eles era uma curtição quando vinham para o interior, porque tinham coisas que eles nunca tinham contato na cidade grande, né? Então,
hoje você pode associar esporte ao campo, por exemplo, Justamente. estimular passeios ciclísticos, estimular passeios de aventura, motocross. Não sei se rapel, aqui na Serra de Teixeira Já tem alguma coisa nesse introdução tipo. disso. Mas aqui na Serra do Tronco dá para fazer rapel. Algumas serras que eu conheço aqui para dentro do Vale do Piancó também, você pode fazer rapel. Então, o Serrote da Pia aqui O dá Serrote para da fazer. Pia aqui em Samamed, aí perto de Samamed. Na estrada para Samamed. Samamed, Dá para fazer rapel, dá, tranquilamente. É só pensar, eu digo sempre que 80% das soluções criativas, elas dependem mais da boa vontade do que de dinheiro. É verdade, isso é verdade mesmo. Depende mais da boa vontade, da visão do político, do que do recurso. O problema é porque o político, ele se interessa mais nas construções, nas grandes obras, porque grande obra sempre tem oportunidade para muita gente, né? Os 30% está claro aí, né? A fatia aí Justamente. A fatiação dos 30% Antigamente começou com 10%, né? Mas aí depois passou para 20%, já está chegando a 30%. Né? No real já chega... Mas, Sidoval, nessas pesquisas, nesse trabalho de como reitor adjunto na área de pesquisa, quais são, ao seu ver, os fatores críticos para o desenvolvimento do estado da Paraíba? Vocês têm camping com o estado todo. Eu acho que tem alguns fatores assim que a gente precisa pensar sobre ele. O primeiro fator crítico para o desenvolvimento do estado, na minha opinião, é a gestão racional dos recursos hídricos. Nós tivemos uma política ao longo desse... Eu digo que não falta reservatório no estado. Nós temos mau aproveitamento. Nós temos mau aproveitamento dos recursos hídricos e um aproveitamento até criminoso dos recursos hídricos. Nós estamos pagando o preço da irresponsabilidade e da falta de gestão. É verdade. Né? Então, essa é uma das questões. Nós precisamos redimensionar, redirecionar e rever as formas de distribuição dos recursos hídricos. A segunda coisa é ampliar a rede de captação, mas não é construindo barragem ou construindo açude, é construindo alternativa. O Japão fez cisterna subterrânea. Justamente. Não cai um pingo d'água no Japão que não seja aproveitado. Vai estar lá. Então, as cidades precisam construir alternativas de captação e de acúmulo de água. É verdade. De acúmulo de água. E não é fazendo barragem nem fazendo açude. Porque barragem e açude, além de impactar o ambiente, nós temos uma alta taxa de evaporação. Evaporação por conta do clima, inclusive. Isso é natural. Então, precisamos construir alternativas disso. Outra questão é a seguinte, nós precisamos olhar para a zona rural. Nós temos a quantidade de terras ociosas que nós temos hoje. É um absurdo hoje. É absurdo. Então, pensar em alternativas, como é que a gente já discutiu anteriormente, quer dizer, que interligue ações urbanas, como o turismo de aventura, como o esporte, e tal, que integre o campo, a prefeitura estimular a agricultura, ou o Estado estimular a agricultura, com a compra, garantindo a compra, ou estabelecendo feiras, ou estabelecendo processos de troca, qualificando esses recursos. E uma outra questão nós precisamos urgentemente redefinir a política de atração de investimentos para os municípios. Porque como é que é a política de atração de investimento hoje? Só beneficia as grandes empresas. Só. Nós precisamos olhar e outra coisa, isso só beneficia os negócios externos. Quer dizer, o empresário externo. Justamente. Nós não olhamos para as forças endógenas. Para as forças internas, as forças dinâmicas que estão querendo uma oportunidade de investimento e não tem. Então, qualquer empresário chega aqui, diz, não, eu quero botar uma indústria aqui, o empresário de fora, aí a prefeitura... oferece toda a vantagem. Todas as vantagens, dá terreno, terraplanagem, isenção de IPTU, a Energisa da isenção da taxa de luz, energia, de água e não sei das quantas. Então, quer dizer... Você tem tudo. Agora, quem está dentro que quer fazer alguma coisa tem a maior dificuldade do mundo. Justamente. Ou você olha para as coisas que estão dentro... Para o empreendedor local não há estímulo. Ou não vai funcionar absolutamente nada, Luiz. Verdade. Não vai funcionar.
E está acontecendo em toda parte um fenômeno interessante. Por exemplo, você não tem quase mais farmácias individuais. É farmácias de rede hoje. Estão expulsando o empreendedor local. Aquela pessoa que tinha lá aqueles armários bonitos. Justamente. Aqueles boticários, né? Justamente. Na área de comércio, por exemplo, de comércio de eletrodoméstico, por exemplo, estão desaparecendo as lojas, não tem mais, só dá para as lojas. Pergunta quanto elas receberam para estar aqui. Justamente. Pergunta quantos que já estavam aqui receberam alguma coisa. Justamente, não recebem de jeito nenhum, essa é a grande verdade. Então, assim, ou você muda esse olhar, muda esse enfoque, tira o foco do grande e do externo e bota os olhares para o pequeno e interno, ou você não vai para lugar nenhum, eu acho. Essa questão de atrair empreendimentos que gerem rendas. As cidades pequenas até se desenvolveram, só que se desenvolve em torno de funcionário público e aposentado. Não se cria nessa cidade pequena, como é que elas vão sobreviver, vão conseguir, vamos dizer, depois que ultrapassa a fase da prefeitura, funcionalismo de prefeitura e aqueles que dependem de aposentadoria, como é que os outros vão crescer, vão sobreviver? Vai acontecer um colapso. E o colapso está anunciado, porque as prefeituras incharam, o Estado inchou. E não tem outra... se você não arrecada, você vai pagar com o quê? Justamente. Se você não arrecada... Então, aí eu volto a dizer, é preciso olhar para além do umbigo. É verdade. Ou então é preciso... Na antropologia a gente diz que é preciso fechar os olhos para poder enxergar. É verdade. Fechar os olhos para abrir em outra perspectiva, né? Quer dizer, justamente. Então, é preciso fechar os olhos para poder enxergar. Se não se criar alternativas para a qualificação de pessoas, para estimular coisas como artesanato, ou agregar valor à culinária regional. A vocação de cada região. Por que a gente não pensa em criar como é que se diz? Por que a gente não pensa em criar uma indicação geográfica para a galinha caipira? Justamente. Para o doce do umbu. Justamente. Entendeu? Estimular as atividades que já existem na região. Para a cocada de leite, que é a nossa principal marca, que, aliás, Patos tem a melhor cocada conhecida. Conhecida. O cara vendo ali, passava em frente ao Banco do Brasil, aquelas cocadonas, porque minha diabetes hoje não permite mais. Mas, enfim, a gente precisa ter criatividade, olhar para essas coisas. Justamente. E deixar de olhar para o umbigo da gente. É verdade. Sabe? Essa é uma questão. Nós vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente retorna à nossa sala de conversa com Sidoval Moraes. Retornamos à nossa sala de conversa com o professor e profissional de imprensa Sidoval Moraes. Sidoval, no seu trabalho na universidade existe o chamado Projeto Utopia. Em que consiste esse projeto? Utopia é uma coleção que eu estou escrevendo, lancei o primeiro volume agora, de 10 livros, com vários parceiros nacionais e internacionais. Dentre os nacionais, eu destaco Marilena Chauí, que participa do primeiro volume, que tem por objetivo, principalmente nesse momento em que nós estamos vivendo, um momento de incertezas, de dúvidas, de insegurança e de atentado contra valores sagrados como a democracia, etc. Então, trazer à tona, esse projeto visa trazer à tona e agendar discussões muito fortes sobre o que há de vir, o que somos e o que há de vir. Então, e comemora ao mesmo tempo os 500 anos da obra mais famosa, ou da obra que dá início às discussões sobre o conceito de utopia, que é o livro A Utopia de Thomas More, né, que foi publicado em 1516 na Inglaterra. E 600 anos no caso, né? Hein? 600 anos no caso. 500, né? 1516. Acho que é 600? Sim, está certo, 500 anos. Está certo, 500 anos. 500 anos da obra. Minha conta é que está errada. Então, aí nós estamos fazendo uma homenagem à obra, porque foi a primeira obra que, naquele momento, questionou o status quo na Inglaterra e apontou, ao mesmo tempo, uma possibilidade de
de mudança, apontou um mundo novo, ainda que projetado como ideal, como sonho, como utopia esperança, mesmo. como utopia mesmo. Porque tem dois sentidos a utopia, né? Porque Marx, quando pegou a utopia, quer dizer, Marx falou negativamente sobre a utopia, porque ele estava muito em cima analisando os utopistas, os socialistas utópicos daquele momento. Então, a utopia para Marx era meio que alienação, tirava os pés da realidade. Mas o sentido mesmo da utopia é aquela de projetar algo que pode vir e que venha a ser. Justamente. E é isso que nós estamos trabalhando. Então, o Projeto Utopia, ele foi lançado já em São Paulo, na Bienal. O primeiro volume foi lançado em São Paulo na Bienal mês passado, aliás, agora no começo do mês. E vai ser lançado em Campina Grande, foi lançado em Blumenau, em Santa Catarina, a semana atrasada, e agora vai ser lançado em Campina Grande no dia 4 de novembro. E aqui em Patos vai ser lançado em dezembro. Em dezembro. A gente está procurando um lugar aí que seja mais acessível para que todo mundo possa participar. E o projeto está aberto. Só um instantinho para dizer assim, como é que o projeto é livre, então você tem as regras de participação dele, quer dizer, as pessoas que gostam de escrever, que pensam no futuro, então pode submeter seu texto. A gente avalia e... É a universidade quem está publicando? É um conjunto de 102 editoras universitárias do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro, apoiada pela ABEU, Associação Brasileira de Editoras Universitárias. E agora pelo o Grupo Cielo, não é o Cielo do cartão. O cartão de crédito. Não, é o Cielo Livros ou Cielo Periódicos, que é um portal que qualifica e que avalia a qualidade da produção acadêmica. Sim, justamente. Ô, Sidoval, nós já havíamos prometido falar um pouco sobre imprensa. Qual, ao seu ver, o futuro da imprensa? Eu tive uma notícia essa semana, por exemplo, que o Correio da Paraíba vai deixar de circular em meio papel. O Jornal da Paraíba já deixou. Hoje é só na informática, ou no meio digital, né? Qual é o futuro da imprensa? Na Paraíba já perdemos o Gazeta do Sertão, o Diário da Borborema, o Norte, o Jornal da Paraíba e o Correio agora já está ameaçando. O Correio não saiu na época que o Jornal da Paraíba saiu, porque fizeram um acordo para não sair todo mundo junto. Eu não sabia dessa. Fizeram um acordo para não sair junto, mas deve descontinuar. E a União também deve descontinuar. Então nós vamos descontinuar a versão impressa. Né? Nós vamos ter aí o nosso cenário para frente, não é de ter mais jornais para você ler. Agora, isso para mim não significa, não é muita novidade e não significa o fim da imprensa diária, ou do jornalismo. Diário. Significa uma mudança de plataforma. Mudança de plataforma. Significa uma mudança de plataforma. O que me preocupa não é tanto o fim dessas coisas, porque eu sei que muita gente gosta de pegar o papel para ler. É como livro, né? É como livro, né? Então, o que me preocupa não é isso. O que me preocupa é a qualidade do que está sendo feito e do que está sendo projetado, está sendo publicado todos os dias. Eu sei. Então, assim, não adianta mudar a plataforma se não se muda os conteúdos e a qualidade dos conteúdos. Não adianta. Você vê aí a tendência, o Jornal do Brasil fechou, a Gazeta Mercantil fechou, a Folha de São Paulo tinha 1 milhão de tiragens, hoje tem 100 e poucos mil tiragens, o Globo perdeu em tiragem. Também. As revistas, a Veja já teve 1 milhão e 200 mil, hoje não tem 150. Então, assim, está havendo uma crise geral do mercado impresso. As tiragens tradicionais de livros também caíram. As revistas hoje estão sendo mantidas mais pela publicidade do que pela circulação. Não existe mais assinatura assim, ninguém se sustenta mais por assinatura. Então, assim, para mim a crise não é da plataforma. Isso também a gente pode ver. A plataforma, eu chamo a plataforma. Tem a plataforma impressa, a plataforma digital, a plataforma eletrônica e tal. Para mim a crise é de conteúdo. Conteúdo, justamente. Os valores tradicionais da notícia, eles precisam ser revistos. Os valores que vem lá de Otto Groll, que pensou a proximidade, o impacto, o sensacional, etc. Quer dizer, essas coisas hoje, elas não colam mais.
As pessoas estão interessadas em outras coisas. As pessoas estão interessadas, por exemplo, em conectividade, em interação. Interação. As pessoas estão interessadas em participar, em dar opinião, mesmo que não tenham opinião. Mesmo que não estejam preparadas para opinar. Para opinar, mas as pessoas estão interessadas em se ver. Veja a proliferação de selfie. Justamente. E o futuro do jornalismo, eu já dizia aqui quando eu lancei meu livro de televisão regional, aqui em Patos. Eu disse aquele dia, o futuro, por que o rádio ainda é o veículo do futuro? Eu disse isso na Rádio Panati, na entrevista que eu dei. Lá. O futuro da mídia é o rádio, porque o único que fala para o local, o único que fala para a Dona Maria, para seu José, para o taxista, para o caminhoneiro, para a empregada doméstica, para o sapateiro, quer dizer, é o único que fala. Agora, eu acho estranho que alguns colegas que fazem rádio ainda insistem, por exemplo, em noticiário nacional, noticiário dos Estados Unidos. Eu acho que não interessa para o nosso ouvinte de rádio esse tipo de informação que ele obtém na televisão, que ele obtém em outros meios. Eu acho que tem que se falar para a comunidade. Por isso que eu digo que a reforma da mídia é uma reforma de conteúdo. De conteúdo. E de relocalização do conteúdo. Justamente. De relocalização do conteúdo. Por exemplo, veja, eu comparo o rádio, eu comparo a mídia com um livro didático. Nós todos fomos pais, todos somos pais, todos tivemos filho na escola na primeira fase quer dizer, do ensino fundamental. Agora me diga o seguinte, de que fala o livro de geografia dos nossos filhos? Os nossos filhos conhecem mais a geografia do Oriente Médio, do mundo antigo, da Europa, justamente, dos Estados Unidos, do que não sabe... Não tem o conteúdo local. Não tem conteúdo local. As pessoas não conhecem a Serra da Borborema, não conhecem a Serra do Teixeira, não conhecem os afluentes do Rio Paraíba, nem conhecem, sabe... Justamente. Justamente. A falta do conteúdo local. Eu acho que o rádio tem que ser o conteúdo local. Para mim, o rádio tem essa missão. Tem essa função de trazer para dentro o que está sendo feito lá em seu... E hoje aqui, o que está sendo feito lá no sítio X, ou o que está sendo feito no bairro Y, aquele time que joga lá nas quebradas. Tem que trazer essas coisas para dentro. O fulano que toca, o fulano que compõe, o fulano que... E essa é a tentativa que a TV Sol está fazendo. É fazer uma programação com conteúdo local e com as coisas nossas, né? A primeira vez que eu vim aqui, participei de uma reunião com a direção e eu apontava exatamente isso numa conversa que nós tivemos. Eu digo, ou vocês olham para as pessoas do local e vocês fogem dessa onda de cobrir violência, de cobrir isso e de aquilo outro, porque isso não tá mais, as pessoas estão saturadas, não suportam mais isso. Nós, inclusive, pessoalmente, temos feito uma tentativa nesse sentido. Já trouxemos para cá sanfoneiro, já trouxemos para cá bispo, já trouxemos para cá jogador de futebol, entendeu? Contando as histórias das coisas de Patos. Pois é, Patos tem histórias maravilhosas e Patos tem figuras maravilhosas. Patos tem hoje a principal responsável pela pesquisa no Brasil hoje é uma pessoa de Patos, o Manuel, que é engenheiro elétrico e foi professor da Federal aqui, depois lá em Campina Grande. Hoje é a principal figura da CAPES, lá no Ministério da Educação. Patos tem o maior meteorologista do país, hoje é daqui de Patos. Manuel também, o nome... Coincidência. Por coincidência também, é o cara que mais conhece da meteorologia. Quer dizer, se na ciência é assim, imagina nas outras... Temos muita gente boa, Imagina nas outras áreas. Patos tem o primeiro curso de ciências florestais do Nordeste. O primeiro curso foi instalado aqui em Patos. Já entrevistei 2 professores. As primeiras políticas de manejo da caatinga e tal nasceram aqui de Patos. Curso de veterinária, quando na Paraíba inteira não tinha curso de veterinária, Patos, o pioneirismo de Patos pioneirismo. É fantástico nessa área. Eu estou falando só da ciência, que é das coisas que me tocam mais de perto. Você fala na poesia, né? Patos é um celeiro de poetas. Tem muito. Compositores. Bastinho, inclusive, deve dar uma boa entrevista falando não de futebol,
mais de música, porque ele foi maestro e tal. Saraiva. Saraiva. Eu não sei por onde anda Saraiva, mas... Já entrevistamos Saraiva aqui. Já. Mas aí tem que contar outras coisas. Quer dizer, a história dos instrumentos musicais. Saraiva tem uma história dos instrumentos musicais. Isso aí eu não conhecia isso. Que é fantástico. Saraiva foi o professor de música de toda essa região Ainda aqui. hoje é. Então, assim, só nomes de alguns que eu me lembro, que os seresteiros de Patos. Eu tenho um projeto de trazer, pelo menos já tem 2 na ponta da linha para trazer para cá. Hélio Leite e Tatinha. Vixe, Tatinha ainda, graças a Deus, está vivo. Pois é. Como é que você vê a imprensa digital? Você já tocou aí no assunto, mas como é que você vê o panorama, os portais e os blogs? Eu vejo com muita esperança, mas ao mesmo tempo com muita preocupação. Primeiro porque nós ainda não desenvolvemos uma linguagem própria. Nós estamos fazendo transposição de linguagem. Justamente. Transposição de linguagem não tem mostrado ao longo do tempo toda transposição de linguagem que não é adaptada, que não é construída pensando na natureza do veículo, ela não funciona. Você veja, você vai dar uma aula de economia. Toda aula é uma transposição didática, correto? Claro. Você tem o conteúdo que você lê, que você estuda, você vai transpor aquele conteúdo para o aluno. Se você não criar, dentro de sala de aula, elementos, ambientes, exemplos, possibilidades de interação, rever o conteúdo, rever o discurso, rever a linguagem, você não faz absolutamente nada. Então, nós não podemos transpor do texto impresso para o texto na net. O texto da net é outro texto. É outra coisa. É outra história. É outro público, inclusive. Né? E é um público mais exigente. Um pouco mais, você pode, as pessoas, e também tem um negócio. A gente faz aqueles textos tijolão que a gente fazia para o jornal. Na net as pessoas curtem, mas não leem. Na net as pessoas leem o título e no máximo... Tem outra coisa da net. Isso aí é pesquisa que a gente já fez. Então, as pessoas curtem, mas não leem. As pessoas compartilham, mas também não leem. Inclusive, eu tive uma discussão com minha esposa outro dia sobre uma manchete que eu botei num texto meu. Você podia adiantar? Eu digo, não, você não pode adiantar tudo na manchete, porque aí ninguém vai ler o texto. Claro. Se você der todas as informações na manchete, o cara não vai ler o texto. Então, você tem que despertar na manchete o interesse para o texto. Por outro lado, é a mídia que tem feito do momento. E tem feito muita diferença, diferença. Né? E muitas coisas não passaram hoje no mundo, muitas coisas deixaram, muitos golpes não foram feitos e realizados de forma tão imediata, porque essa mídia esteve lá vigilante e esteve lá desconstruindo. Mas, assim, o que precisa urgentemente é rever. Também eu falo do conteúdo, mas principalmente a forma, e precisa ser uma forma que as pessoas interajam com ela e a forma que permite a natureza do veículo. Justamente. Porque não dá para transpor do jeito que a gente está falando aqui para lá. Justamente, é verdade. É outra coisa, e não dá, do jeito que a gente escreve, não dá para transpor para lá. Mas eu tenho muita esperança, muita esperança. Sidoval, infelizmente o tempo está se esgotando. Eu queria agradecer pela sua participação, sua paciência, inclusive, na nossa sala de conversa. Fique à vontade aí para qualquer esclarecimento que queira acrescentar. Eu só queria, mais uma vez, agradecer a vocês pelo convite e dizer que foi muito bom falar dessas coisas. A gente tem pouco espaço para falar disso e pouco tempo, pouco espaço e pouco tempo. Pouco tempo. Para falar. Então, vocês me deram uma oportunidade ímpar. Estou sempre à disposição para discutir essas coisas assim que queira. E eu estou muito feliz. Muito obrigado por vocês. E aqui e acolá a gente vai aproveitar a sua disposição, viu? Muito obrigado aos nossos telespectadores e até a nossa próxima sala de conversa.